essa questão nossa, né, em relação a gênero, nós mulheres, muitas vezes aonde algumas pessoas pegam para nos desqualificar, né? E aí a gente precisa realmente se proteger, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, sim, estamos avançando, sim, hoje, né, eu há 36 anos que eu me formei, comparada a 36 anos atrás, é a realidade de hoje, melhoramos muito, muito nessa questão de gênero, tá? Avançamos muito, mas ainda temos muito que avançar. A gente ainda precisa, né, enquanto mulher, eu percebo, por exemplo, a questão da fala da mulher, né? Numa reunião, que muitas vezes um gerente vai falar, quando você vai falar, né, você às vezes é atropelada por outro, e aí você precisa fazer valer a tua autoridade. Então, só um pouquinho, por favor, e eu faço isso. Mas foi um aprendizado, né? E ensino, né, oriento as minhas alunas, mentoradas, a fazerem isso também. Por favor, só um minutinho, deixa eu concluir a minha fala, né? Ok, muito obrigada. Então, com educação, com respeito ao outro, né? De você até sinalizar para o outro quando ele faz essas interferências. Eu não me lembro agora, tem um termo técnico isso, agora eu não me lembro, honestamente, eu não me lembro. Que tem como objetivo isso, né? De desqualificar a tua fala, né, de mostrar que que o outro está no lugar mais importante que você, porque o outro é homem, você é mulher, né? Mas nós, enquanto mulheres, precisamos nos preservar, né? Precisamos cuidar de que ambiente que nós estamos. Porque senão, quando fala assim, Ana Silvia, mas o teu discurso é machista, não, não é machista o meu discurso, muito pelo contrário, é bem realista. O meu discurso é bem realista, né? E que a gente precisa se proteger, né? Por exemplo, essa semana eu fui almoçar com o meu ex-orientador, só eu e ele almoçando, né? Comentei com meu marido que eu ia almoçar, tenho uma ótima relação com com a esposa do meu ex-orientador, né? Com a esposa dele. E aí ele contou algo tão interessante, né? A gente estava conversando, a gente tem uma relação muito positiva, de muito respeito. E a gente conversando, e aí chegaram, ele contando que chegaram para ela, né, para a esposa dele, e falaram assim: escuta, você não tem ciúmes, né, do seu marido dando aula para alunas tão mais jovens, mais novas, tal? Ela falou assim: não, porque eu já fui aluna dele e eu sei como que ele é em sala de aula, né? Eu falei: nossa, né? A fulana arrasou, né? Então, veja, existe, né, essa possibilidade de você construir relações com profissionais de outro do gênero, né, masculino, e que seja de respeito, e que seja relações tranquilas, claro que existe, eu não estou falando que isso não existe, mas o que eu quero dizer para você é que enquanto consultora, psicóloga consultora, mulher, né, que você procure ver a cultura daquela organização, que você procure ver assim, como que é o funcionamento daquela organização. Enquanto você está prestando serviço e está procurando entender esse funcionamento, essa cultura, que você procure também se proteger, né? Tomar alguns cuidados em relação a como você vai agir, as relações que você vai estabelecer, os limites que você vai estabelecer nessas relações, né? Isso é muito importante, né? Para você se proteger. Eu acho que essa é o grande ponto aqui, né? Enquanto aos poucos a nossa sociedade vai avançando nessa questão de gênero. Eu falei de desafios, mas eu quero falar também de possibilidades, né? Que faz com que nós mulheres tenhamos um diferencial quando nós atuamos como consultora. Nós, psicólogas consultoras, quando a gente presta serviço para a empresa na consultoria,
nós temos um diferencial por algumas características, eu acho que da nossa natureza mesmo, sabe? Da nossa sensibilidade mesmo enquanto mulheres. Não que os homens não sejam sensíveis, não é disso que eu estou falando, né? Mas que, assim, isso acaba facilitando muito. O acolhimento, que a gente tem muito mais facilidade para um acolhimento, para ser menos racional e ser mais afetiva, né? Isso nos diferencia e faz com que o nosso trabalho também seja reconhecido e valorizado de uma forma também diferenciada. Eu percebo que muitas vezes essa sensibilidade, né, que eu tenho, que você também com certeza tem, numa reunião, por exemplo, né, onde às vezes tem reuniões que você tem, predomina os homens e num raciocínio muito cartesiano, muito racional, muito pragmático. E aí nós, né, enquanto psicólogas, consultoras, trazemos para a reunião um olhar na subjetividade, um olhar menos racional, menos cartesiano, um olhar mais orgânico, mais da subjetividade. Isso amplia, né, a percepção deles. Eles muitas vezes nos agradecem, né, por a gente estar trazendo para eles uma outra percepção, uma outra visão, um outro ponto de vista que até então eles não estavam tendo, que eles estavam nessa coisa mais racional, mais cartesiana, mais pragmática, né? E que aí você inclui esse outro olhar. Isso é algo que nos diferencia. Eu falo tranquilamente. Ai, Ana Silvia, mas você está querendo dizer que isso é uma questão de gênero, que homens não podem ter essa sensibilidade? Não, não estou dizendo isso. De novo, eu estou dizendo do meu lugar, de onde o meu lugar de fala, que é uma mulher hétero, né, uma consultora. É isso que eu sou, eu não posso negar isso. É disso que eu posso falar, é desse lugar que eu posso falar. Né? Eu não posso falar de um outro lugar. De um outro lugar eu posso respeitar e ser empática. Né? É isso que é possível para mim. Então, como consultoras, psicólogas consultoras, nós temos uma série de possibilidades, e sim, eu vejo, inclusive, de diferenciais que vão nos colocar num lugar assim de autoridade, de respeito, mas eu percebo também que é por meio do conhecimento, que é por meio da competência